Amigos queridos, desejo-lhe um bom dia, uma manhã de luz radiosa e que todos nós possamos sentirmos amparados pela força da providência divina que olha por cada um. Hoje nós vamos iniciar um outro capítulo, que é capítulo 9, bem-aventurados que são brandos e pacíficos. E hoje vamos ler injúrias e violências. Bem-aventurados que são brandos, porque possuirão a terra. São Mateus, capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Sabeis que foi dito aos antigos: não matareis. E quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão, merecerá ser condenado no juízo. Que aquele que disser a seu irmão raca, merecerá condenada pelo conselho. E que aquele que disser és louco, merecerá condenado ao fogo do inferno. Por essas máximas, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e a toda expressão descortês de que alguém possa usar para com seus semelhantes. Raca, entre os hebreus, era um termo desdenhoso, que significava homem que não vale nada. E se pronunciava cuspindo e virando para o lado a cabeça. Vai mesmo mais longe, pois que ameaça com o fogo do inferno aquele que disser a seu irmão: és louco. Evidente se torna que aqui, como em todas as circunstâncias, a intenção agrava ou atenua a falta. Mas em que pode uma simples palavra revestir-se de tanta gravidade que mereça tão severa reprovação? É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade, que deve presidir as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. É que constitui um golpe desferido na benevolência recíproca e na fraternidade. É que entretém o ódio e a animosidade. É, enfim, que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a lei primeira de todo cristão. Nós convidamos a todos a elevar o nosso pensamento até Jesus, pedindo ao Mestre que Ele nos ampare, que Ele nos sustente nesta manhã, que possamos compreender, Senhor, com muita alegria, tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. E nesta manhã sublime, nós rogamos aos nossos benfeitores que nos alimente de esperança, de força, de coragem, para que todos nós tenhamos aquilo que mais necessitamos, que é a compreensão, a paciência, em todas as circunstâncias de nossa vida. Jesus querido, fortalecei todos os nossos irmãos que vivem aflitos, incompreendidos, que eles sejam, Mestre, fortalecidos na sua fé, que seus lares tenham harmonia, que seus corações vibrem a paz. Ó Jesus, quantas disputas, quantas lutas infundadas. Como seremos bem-aventurados, Mestre, se ainda não aprendemos a amar? Que a sua presença junto a esta pleia de espíritos possa nos alimentar e nos fortalecer para o bem, para o amor e para a caridade. Que assim seja. Queridos irmãos, bem-aventurados que são brandos, porque possuirão a terra. E nós perguntamos o que é ser bem-aventurados. Ora,
Se nós somos convidados a sermos bem-aventurados por termos um coração brando, nós precisamos então compreender que todos nós estamos numa situação que não é coerente com a lei de Deus, porque ainda não aprendemos a amar. Ainda desejamos tanto mal, muitas vezes pela maledicência. Então, nós podemos buscar no Evangelho de Jesus o remédio justo, para que a gente possa buscar a brandura, a mansuetude, sermos mais moderados e mesmo desenvolver dentro de nós a paciência, porque tudo é uma lei. A lei do amor, ela condena toda a violência, a cólera e até mesmo as atitudes que tantas vezes nós temos visto porque ainda não alinhamos o nosso pensamento no bem. Quantos desastres, quantas provações, quantas enfermidades arrancam de nós tantos questionamentos, tantas aflições, tanta incompreensão. Nós precisamos ouvir cada dia mais as palavras de Jesus para que elas possam ampliar os nossos sentimentos de fraternidade. E é por isso que esse capítulo, esse item que nós estamos lendo das injúrias e violências, vão nos chamar a atenção para que a gente procure reverter isso numa forma de amor, de compreensão, porque no Evangelho, quando nós encontramos bem-aventurados que são brandos, pacíficos, nós vamos ver que para que eu seja brando e pacífico, eu preciso ter um equilíbrio. E esse equilíbrio, muitas vezes, ela me afasta de tudo aquilo que o mundo tem nos ofertado, a humildade, a caridade cristã, é uma questão que ainda nós precisamos lutar para que a gente possa apropriar isso em nossos corações, para que nós possamos interditar o mal e deixar que o bem cresça em nós. Então, nós lembramos da palavra do Chico, né? Aquele espírito querido, quando ele fala da importância que nós temos de conquistar o perdão para a nossa paz. E ele nos ensinou isso. Então, é preciso que a gente possa sempre pensar no valor do amor, no valor do bem, no valor daqueles que têm tanto nos ajudado. Então, muitas vezes, quando choramos, estamos também sendo amparados, consolados, mas Jesus, ele sempre teve esse olhar compassivo para com todos nós, e é preciso que a gente possa sentir a necessidade de mantermos o nosso pensamento em equilíbrio, porque quantas provações nós temos vivido e nós temos, às vezes, distanciado daquilo que vai edificar em nós a paciência. E eu pergunto, o que é a paciência? E a paciência é uma escola íntima que cada um pode auxiliar quando nós estamos seguros, auxiliar aqueles que estão passando por dificuldades. E muitas vezes a dificuldade ela vem acompanhada do desespero, do sofrimento, e esse desespero, muitas vezes, ele nos estimula a pensamentos contrários ao bem, até mesmo a certa alucinação, muitos conflitos domésticos, tudo isso por não vivenciarmos aquilo que Jesus tem dito. Por isso que ele diz, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Nós só seremos consolados quando nós começarmos a compreender o verdadeiro valor que nós temos de buscar e de cultivar dentro de nós a humildade. Então, não é tão difícil, meus amigos, encontrar irmãos que nos ajudam. Nós sabemos que dentro do lar nós temos tantos espíritos a nos auxiliar. E Allan Kardec nos mostra a necessidade de sairmos de determinadas situações que nós temos vivido para entender o que sejam as palavras de Jesus. Bem-aventurados os brandos, porque possuirão a terra.
tendo recomendado aos homens que renunciassem aos bens deste mundo, havendo-lhe prometidos do céu. Será que nós esquecemos da nossa imortalidade? Enquanto nós aguardamos as conquistas espirituais, nós temos necessidade de passar pela terra, de relacionar com as pessoas, mas quando nós temos no nosso coração a verdade, no nosso pensamento, esse conjunto de compreensão que a verdade nos pede na lei do amor, nós vamos ver que a lei do amor nos recomenda que nós estejamos sempre, sempre no patamar do perdão. Quem não ama, não perdoa. E por aqueles que nos dizem tantas vezes que ficam aí mesclados ou penetram nos bens da terra, esses bens é que nos trazem grandes dificuldades, mas também geram em nós grandes aflições. E muitas vezes essas aflições, elas partem também para o nosso campo doméstico, o nosso lar, muitas vezes para a esfera profissional, isso tudo para nos mostrar quanto nós ainda estamos ligados às questões da vaidade, às questões do mundo, e muitas vezes não estamos satisfeitos com as responsabilidades que a existência nos trouxe. É preciso, amigos, que a gente seja mais brando, que a gente seja mais pacífico, que a gente possa ter essa brandura que o Evangelho nos oferece. E é tão importante, amigos, que a gente possa ouvir ou lembrar dos ensinamentos de Jesus quando ele nos fala do sermão da montanha. Esse sermão da montanha, o sermão do monte, ele vem nos fortalecer para que a gente desenvolva em nós a paciência no dia a dia, transportando conosco força para vencer as nossas dificuldades, os obstáculos que surgem no caminho, e que nós sejamos cada dia mais simples e mais humildes. Quando a gente fala do sermão da montanha, amigos, nós estamos falando que a gente precisa eliminar essa aflição que muitas vezes ela vem com desespero, com revolta, e isso não vai nos levar a nada. Então, nós precisamos ter mais humildade. O dia que nós formos mais simples, nós vamos ver que nós estaremos caminhando com a modéstia. E por isso que a injúria e a violência, ela é totalmente contrária à questão do bem, a questão do amor que Jesus veio nos ensinar. E quantos, por essas injúrias, que não sabem ainda lidar com as dificuldades, vivem em aflição. E a aflição é um desafio que muitos poucos suportam. Por quê? Porque eles não têm dentro dele ainda as conquistas para abrandar tudo isso. E é preciso que a gente saia dessa impulsividade para que nós não venhamos a cometer coisas mais graves. Toda pessoa impaciente, ela entra quantas vezes até em desespero e perdem, né, a grande oportunidade que todos estamos tendo de servir. Por isso que nós temos que desenvolver dentro de nós a amenidade. O que é isso? É que a gente consiga trabalhar dentro de nós com doçura, com compreensão, diante das reações difíceis, que a gente possa buscar dentro de nós alguma coisa que já foi construída. Todos nós já temos construções. Então, a palavra, ela não foi criada só para converter o outro pelas nossas violências. A palavra, ela é um recurso divino para que possa amenizar a dor do nosso irmão, esclarecendo com amor, com compreensão, e muitas vezes, amigo, diante de determinada situação, o silêncio é a melhor palavra, porque é a palavra da alma, nós calamos, porque o silêncio, ele trabalha conosco como um guardião da serenidade. Talvez é melhor que a gente cale do que a gente fira novamente. E é aí que nós vamos ver que muitas vezes no estado de cólera, nós explodimos, nós perdemos o juízo
E aí nós vamos ver que quanto nós somos, às vezes, chefiados apenas pelas emoções. E a emoção, ela não transforma o espírito. Muitas vezes, nós deixamos sentimentos muito tristes, porque o sentimento, ele é essa energia que promove em nós mudanças, e muitas mudanças efetivas para o bem. E é isso que Jesus quis cultivar e quis mostrar que nós precisamos ter uma fé operante. E quando Jesus proclama para todos nós que a felicidade dos mansos de coração, ele está nos convidando a sair da ociosidade, dessas fraquezas que muitas vezes nós ainda carregamos dentro de nós. O Mestre, toda a vida, ele deseja para nós o equilíbrio, o bom senso e que sejamos corteses com os nossos irmãos, porque a cortesia é o primeiro passo da caridade, amigos, e a gentileza é o princípio maior do amor. É quando nós estamos olhando para o outro com sensibilidade, entendendo que todos nós somos capazes de estender as mãos. E as melhores oportunidades de cada dia que nós ganhamos no mundo é quando nós abraçamos, acolhemos os nossos irmãos. Então, toda a sabedoria divina, ela é calma, ela é operosa e nos ensina a sermos mais confiantes e carregarmos dentro de nós a humildade. E é por isso que Jesus nos disse: bem-aventurados brandos de espírito, porque possuirão a terra. O que é possuir a terra? Será que nós estamos achando que é a terra material? Então, nós podemos reconhecer que há grande diferença entre possuir e ser possuído. Então, nós temos que conquistar toda a oportunidade que Deus está nos dando para que eu aprenda a amar. E todo dia nós estamos sendo convocados a criar ou edificar em nós o reino de Deus. E isso só pode ser iniciado pelo nosso esforço, pela nossa própria vontade, quando nós sabemos suportar para renovar e apoiar, para levantar e renunciar para que a gente possa possuir. Esse é o grande legado desse item que Kardec nos traz no Evangelho. Por isso, nós pedimos a Jesus que nós possamos conquistar a mansuetude em nossos corações, a cortesia, a gentileza, e nesta hora nós pedimos aos amigos espirituais a gentileza de nos fazer o passe, de abrandar os nossos espíritos, de acalmar os nossos sentimentos contrários ao bem. Mestre de amor e bondade, ajude cada um daqueles irmãos que ora passam por suas dores, que a nossa água seja fluidificada e que nós possamos encontrar nesse momento do passe a mansuetude, a calma e a prudência. Querido Mestre, que o seu coração generoso agasalhe todos aqueles que sofrem. Deixamos no coração de nossos irmãos o abraço do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fiquem com Deus, sintam agasalhado pelas vibrações de nosso amado irmão Eurípides Barçal.